Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Gostava de colocar dois grupos de questões. A primeira relacionada com o ensino do português no estrangeiro, que já tive a oportunidade de classificar noutras audições e até em questões que coloquei ao Ministério como uma atrapalhada, tendo em conta a forma como se desenvolveu sempre o processo, até a justificação, já teve pelo menos 3 justificações distintas o cobrar propinas a estes alunos, o que não acontece em Portugal, e este ano mais com a impossibilidade de cobrar a propina em França, uma série de questões. Mas gostava de começar por perguntar, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, por que razão é que está a haver atrasos no processamento e nos pagamentos dos salários dos professores, que houve nomeadamente no Reino Unido e em França, que no princípio do mês de julho os professores ainda não tinham recebido os seus salários. O que é que se passa? Este é um direito fundamental de qualquer trabalhador, o direito à sua remuneração, e isto estava a acontecer nestes 2 países que referi. Depois gostava de saber quantos professores, já está essa estimativa feita, quantos professores é que, ou quantos professores a menos haverá no próximo ano letivo, se essa estimativa está feita, de redução ou não, e se é verdade que há alguma pressão para renúncia por parte de alguns professores, porque estas preocupações têm-nos chegado, professores que escrevem, pelo menos o grupo parlamentar do PCP tem chegado, de alguma pressão para haver renúncias dos contratos, se confirma ou não, e se há redução. Uma terceira questão tem a ver com o número de inscrições e o número de validações, que não é a mesma coisa. Como sabem, é que grande parte das inscrições não são validadas, porque para haver validação tem que haver o pagamento da propina e a apresentação desse comprovativo, e há uma discrepância entre uma coisa e outra, e por isso, em determinada altura, pelo menos há um mês atrás, havia uma discrepância grande em alguns países e gostávamos de saber. E no âmbito do ensino do português, por último, a questão da certificação da frequência, haverá alguma informação que os alunos não recebem essa certificação se não fizerem um exame de certificação? Se isso é confirmado e porque é que isso acontece, uma vez que era uma matéria que não estava prevista no início do ano letivo. Relativamente aos serviços consulares, gostava de perguntar como é que está a questão das tabelas remuneratórias dos funcionários consulares, uma vez que no âmbito da negociação do regime jurídico-laboral dos trabalhadores externos, esta matéria estava em cima da mesa e havia o compromisso do Governo em publicar as tabelas remuneratórias, ou que julgo saber. Isso ainda não está resolvido e gostava de saber quando estará, porque é uma matéria importante, aliás, como sabemos e como já discutimos inúmeras vezes nesta Comissão, nomeadamente naqueles países em que é mais efetiva, naqueles países em que os trabalhadores não recebem em euros. E, por último, relativamente a regimes de contratação, também recentemente chegou aqui uma preocupação num grupo de funcionários do Consulado-Geral no Luxemburgo, relativamente a diversos regimes de contratação, o que faria com que houvesse diversos regimes remuneratórios com alguma discrepância para funções idênticas, e gostava de saber se o Ministério está a trabalhar no sentido de poder resolver esta questão ou não, e quando poderá ser resolvida. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Só para recordar que não foram respondidas coisas importantes, nomeadamente esta questão dos salários em atraso nos professores da Suíça e do Reino Unido. O Sr. Secretário de Estado disse que foram atrasos pontuais, uma situação pontual. Agora o que precisávamos de saber é se já está resolvida e o que é que foi feito pelo Ministério para que não volte a acontecer. Isso é que é fundamental. E agora no princípio de julho ainda não tinham recebido, se não foi muito pouco. Relativamente à redução do número de professores, é que o Sr. Secretário de Estado fala-nos aqui no número das validações, mas tendo em conta os números que o Sr. Secretário de Estado nos diz, são quase 25% de redução do número de alunos, de 21 mil para 16 mil. Foi o Sr. Secretário de Estado que nos disse. São quase 25% de redução do número de alunos e, por isso, era importante falar no número de professores. E também na questão dos trabalhadores do Consulado-Geral do Luxemburgo e dos vários regimes laborais e o que implica regimes diferenciados remuneratórios, também não nos disse, e também era importante. E já agora, que ainda tem algum tempo, a questão das permanências consulares, nós não temos tempo para debater aqui, porque é preciso cruzar aí outra informação, nomeadamente é preciso saber se já se cumpriu aquilo que era
eram os atos consulares que foram realizados pelos serviços encerrados. Os serviços encerrados, no ano em que encerraram, no ano anterior, tinham feito mais de 20 mil atos consulares. E as premissas consulares têm que ter ultrapassado isso para ter um sucesso. Ou também têm que, não sei se já foram ultrapassados os problemas informáticos que existiam. O senhor secretário já disse que estiveram até às 4 da manhã. Não sei se era por número de pessoas, se era pelos problemas informáticos, porque eles efetivamente existiram. Não conseguimos perceber porque é que estiveram lá nesta história, se isso já foi ultrapassado. Ou até a questão não é líquido que seja uma melhoria, porque a permanência consular vai a determinado sítio, o cidadão português faz os seus documentos, mas depois tem que se deslocar ao consulado-geral ou à embaixada para levantar os documentos. E por isso essas questões, por isso precisamos de mais tempo para debater essa matéria e para verificarmos que, porque logicamente que o serviço de proximidade é importante, ainda mais quando as distâncias são muito grandes, mas não temos dúvida disso, que da importância do serviço de proximidade, mas precisamos mais tempo para esmiuçar aí algumas dessas matérias.